Hoje, olhando para trás, percebo que nunca imaginei que minha vida simples cruzaria com o homem mais poderoso da Flórida. Eu era apenas uma professora e ele, um governador viúvo, inacessível, mas o destino tinha outros planos. A noite caía lentamente sobre Tallahassee e as luzes do Capitólio da Flórida iluminavam a imponente fachada branca como um farol de poder e responsabilidade. Dentro do prédio, em um dos gabinetes mais luxuosos, mas também mais silenciosos da cidade, estava Ethan Hartwell, o governador. Aos 43 anos, ele carregava nos ombros não apenas o peso de comandar um dos estados mais poderosos do país, mas também uma dor íntima que raramente deixava transparecer: a perda precoce de sua esposa, falecida em um acidente de carro há 5 anos. Desde aquele dia, Ethan havia se transformado em uma fortaleza de frieza e disciplina. Era respeitado, admirado e temido. Sua carreira política só havia crescido, mas seu coração havia se fechado para tudo que não fosse trabalho e sua filha, Isabela, a razão de sua sobrevivência. Isabela, de apenas 9 anos, era uma criança doce, curiosa, mas solitária. Crescera cercada de seguranças, professores particulares e protocolos que a mantinham protegida, mas também distante de uma infância normal. E embora Ethan fizesse o possível para estar presente, o mundo da política era voraz. Entre reuniões, discursos e batalhas de bastidores, muitas vezes ele só conseguia dedicar-lhe alguns minutos do dia, geralmente antes de dormir, quando a encontrava já quase adormecida em sua cama enorme no casarão da família. Naquela noite específica, após horas de debates com assessores e reuniões intermináveis, Ethan entrou em sua casa, uma mansão histórica rodeada de jardins impecáveis, e subiu direto ao quarto da filha. Isabela estava sentada no tapete, cercada de livros de matemática que ela tentava resolver sozinha. "Papai", disse ela com um sorriso tímido ao vê-lo entrar, "você pode me ajudar nessa conta? Eu não entendi." Ethan respirou fundo, tirou o paletó e se ajoelhou ao lado dela. Seus olhos cansados suavizaram ao ver a expressão determinada da menina. Ele explicou a conta e Isabela sorriu, abraçando-o com força. Mas logo, a realidade bateu novamente. Isabela precisava de mais que 5 minutos de atenção diária. Ela precisava de alguém constante, alguém que pudesse guiá-la com paciência e dedicação. Foi então que, na manhã seguinte, durante uma reunião com sua irmã mais velha, que ocasionalmente cuidava de Isabela, surgiu a sugestão: contratar uma professora particular exclusiva que não fosse apenas alguém para dar aulas, mas uma presença estável, capaz de compreender a sensibilidade da menina e ajudá-la a florescer. Ethan resistiu à ideia no início. Não gostava de estranhos dentro de sua casa. Não confiava em ninguém facilmente, especialmente por estar em um cargo público onde segredos e interesses se misturavam a cada esquina. Mas ao ver Isabela novamente sozinha naquela noite, mordendo o lápis e tentando resolver problemas que claramente a frustravam, ele cedeu. Dias depois, em um escritório anexo ao Capitólio, a equipe de Ethan começou a entrevistar possíveis candidatas. A maioria parecia qualificada, mas nenhuma transmitia a essência que ele buscava. Até que, em uma tarde chuvosa, uma jovem entrou na sala com passos firmes, embora discretos. Seu nome era Clara Evans. Clara tinha 28 anos, cabelos castanhos que caíam suavemente sobre os ombros e olhos que transmitiam uma mistura de serenidade e força. Diferente das outras candidatas, que exibiam currículos impecáveis e longos discursos, Clara se limitou a falar com simplicidade. "Eu não estou aqui apenas para ensinar matemática ou gramática, governador. Eu estou aqui porque acredito que uma criança aprende melhor quando sente que alguém realmente acredita nela." A frase dita com convicção e sem ensaio surpreendeu o Ethan. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, apenas observando-a.
A jovem não parecia intimidada com sua postura rígida nem com os olhares avaliativos dos assessores. Havia algo nela diferente, algo genuíno. Nos dias seguintes, Clara foi chamada para dar uma primeira aula experimental a Isabela, e foi nesse encontro que a vida do governador começou a mudar, mesmo que ele ainda não soubesse. Isabela, tímida com estranhos, ao ver Clara, demorou a se aproximar, mas a professora não forçou nada. Sentou-se no chão, espalhou alguns livros e começou a falar sobre histórias antigas que se ligavam à matemática, transformando equações em enigmas de reis e rainhas. Em menos de meia hora, Isabela já ria e respondia às perguntas, esquecendo-se de sua timidez inicial. Ethan, que assistia discretamente do corredor, sentiu algo inesperado. Relívio. Pela primeira vez em muito tempo, viu sua filha verdadeiramente feliz e envolvida. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele refletiu sobre a cena. Clara havia quebrado uma barreira que nem ele, com todo o seu poder e influência, conseguia atravessar. Isabela se abrira para ela. Mas junto com o relívio, veio uma sensação que Ethan não soube identificar de imediato. Algo no jeito firme, mais doce de Clara o incomodava. Não era apenas gratidão ou respeito. Era algo mais profundo, algo que ele não queria ou não podia sentir. Nos dias seguintes, Clara começou a dar aulas diariamente, e pouco a pouco sua presença se tornava parte da rotina da casa. Isabela florescia sob sua orientação. Os seguranças, antes desconfiados, passaram a respeitá-la. Até mesmo a equipe doméstica comentava como a menina parecia mais viva, mais feliz. Ethan observava tudo à distância, sempre mantendo sua fachada de homem frio e controlado. Mas por dentro havia um turbilhão crescendo. Certa noite, ao passar pela sala de estudos, viu Clara inclinada sobre a mesa rindo com Isabela. Seus cabelos escorriam suavemente e o brilho em seus olhos refletia uma ternura que ele não via há muitos anos. Foi nesse instante que algo se acendeu dentro dele, uma chama que ele acreditava estar apagada desde a morte de sua esposa. Ele desviou o olhar, reprimindo o sentimento. Não podia se permitir aquilo. Não era apenas um homem, era o governador. Era viúvo e tinha a obrigação de se manter inabalável. Mas no silêncio da madrugada, quando finalmente se permitia encarar sua própria solidão, uma imagem insistia em invadir a mente dele. Clara, sorrindo para Isabela, como um calor que parecia capaz de preencher até os cômodos mais frios da mansão. E assim, sem perceber, o homem mais poderoso da Flórida começava a perder a batalha que travava contra si mesmo. A rotina na mansão Hartwell nunca mais foi a mesma depois da chegada de Clara. Todas as manhãs, pontualmente às 9 horas, ela atravessava os portões de ferro imponentes e caminhava pelos jardins, impecavelmente cuidados, até a porta principal. Diferente das outras pessoas que frequentavam aquela casa, Clara não parecia impressionada com o luxo. Era como se o mármore brilhante, os lustres de cristal e os corredores adornados por obras de arte não tivessem o poder de desviá-la do seu propósito. Seu olhar sempre buscava a Isabela, e isso não passava despercebido pelos olhos atentos do governador. Isabela, que antes parecia uma menina retraída e solitária, agora corria para recebê-la. Os risos infantis voltaram a ecoar pela casa. Clara transformava cada aula em uma aventura. Equações viravam mistérios, ciência se tornavam experiências simples feitas com materiais da cozinha, e literatura ganhava vida quando ela encenava trechos de histórias junto com a menina. A equipe doméstica comentava, muitas vezes às escondidas, como a presença da professora havia mudado o ar da mansão. É como se uma nova luz tivesse entrado por aquelas janelas, dizia a governanta, sorrindo enquanto observava as duas juntas. Ethan, no entanto, observava de uma maneira diferente. Ele não deixava transparecer, mas monitorava cada interação. Sempre mantinha distância, mas parecia encontrar desculpas para passar pelos corredores no exato momento em que Clara estava com a filha.
Numa dessas tardes, ao atravessar a sala de estudos, ouviu a voz de Clara. Isabela, a matemática é como uma música. Cada número tem seu ritmo. Cada equação é como uma canção esperando para ser tocada. Quer tentar ouvir a música dessa conta? Isabela fechou os olhos e começou a bater levemente os dedos sobre a mesa, como se seguisse um compasso. Então, com um sorriso, respondeu corretamente ao problema. Clara aplaudiu e a menina riu, orgulhosa. Ethan permaneceu parado por alguns segundos na porta, invisível para ambas, e algo dentro dele se mexeu de forma incômoda. Não era apenas orgulho por ver a filha aprender. Era algo mais profundo, mais perigoso. Naquela noite, durante o jantar, Isabela falou sem parar sobre a aula. Papai, sabia que os números têm música? A senhorita Clara disse que eu posso transformar até a tabuada em uma canção. É mesmo? Respondeu, cortando o filé no prato. Parece que a senhorita Clara encontrou um jeito de despertar sua criatividade. Sim, eu gosto dela, papai. Muito. Ela me entende. A última frase ecoou como um soco silencioso em Ethan. Ela me entende. Ele amava a filha mais que tudo, mas havia se tornado incapaz de oferecer a leveza que uma criança precisava. O mundo que carregava nos ombros o transformara em um homem duro, incapaz de brincar ou inventar músicas a partir de números. Nos dias que se seguiram, a aproximação entre Clara e Isabela só aumentou. Elas passaram a sair para passeios educativos, museus, bibliotecas, até pequenas feiras locais. Sempre acompanhadas por seguranças, claro, mas Clara fazia questão de que Isabela se sentisse livre, como qualquer outra criança. Ethan, por sua vez, notava uma mudança em si mesmo. Começava a esperar por relatos diários sobre essas saídas, perguntava discretamente aos seguranças como havia sido o passeio e, às vezes, tarde da noite, abria o tablet para ver as fotos enviadas por sua equipe de comunicação. Imagens que mostravam Isabela sorrindo de uma forma que ele não via há muito tempo. Clara estava conseguindo o impossível: devolver à filha dele a infância que o luto e a política haviam roubado. Mas junto com essa gratidão, um sentimento perigoso crescia. Ethan se pegava pensando nela, além do papel de professora. Lembrava do tom de voz quando incentivava Isabela, do jeito que prendia os cabelos em um coque improvisado, das risadas espontâneas. Uma noite, após mais um longo dia de reuniões, Ethan encontrou na biblioteca da mansão. Isabela já havia ido dormir e Clara revisava alguns livros que usaria na próxima aula. Ele entrou sem fazer barulho e a encontrou sentada perto da janela, a luz da lampinária iluminando seu rosto sereno. Senhorita Evan? Sua voz grave ecoou no silêncio. Clara levantou o olhar, surpresa, mas manteve a calma. Governador, eu estava apenas revisando os livros de amanhã. Isabela parece gostar de aprender por meio de histórias. Ethan se aproximou lentamente, cada passo ressoando no piso de madeira. Parou a poucos metros dela, observando-a com intensidade. Notei que ela está diferente desde que você chegou. Mais feliz, mais viva. Clara sorriu, mas havia firmeza no seu tom. Isabela é uma criança maravilhosa. Ela só precisava que alguém olhasse para ela com paciência, sem pressa. O senhor sabe, números e livros são apenas parte da educação. O resto é atenção, é acreditar. As palavras bateram forte no coração de Ethan. Por um instante ele quis dizer que concordava, que também queria dar mais de si à filha, mas a verdade é que estava preso a um mundo de compromissos que nunca acabavam. Você fala como se fosse simples, mas não é. Clara ergueu o olhar, firme. Talvez não seja simples, governador, mas é essencial. Houve um silêncio pesado entre eles. Ethan encarava-a, tentando decifrar aquela jovem que tinha a ousadia de lhe dizer verdade sem medo. Clara não desviou o olhar, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu vulnerável. Naquela noite, ao se deitar, Ethan não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via Clara diante dele, encarando-a com aquela mistura de firmeza e ternura. Os dias seguintes só reforçaram essa sensação. Clara se tornava cada vez mais indispensável, não só para Isabela, mas para a atmosfera da casa. O riso da filha agora era parte da rotina. O ar pesado que antes pairava nos corredores parecia mais leve. Ethan, porém, lutava contra si mesmo. Ele era um homem de poder, acostumado a controlar tudo ao seu redor.
mas não conseguia controlar o que Clara despertava nele. Certa tarde, durante um evento político, um de seus assessores comentou casualmente: "Governador, ouvi dizer que sua filha tem uma nova professora particular. Parece que a menina está mais animada." Ethan acenou com um discreto aceno, mas por dentro, uma sensação de posse o percorreu. Não gostava da ideia de outras pessoas comentando sobre Clara. Ela era apenas a professora de Isabela, mas no seu íntimo, ele começava a querer que fosse mais do que isso. Ele sabia que estava entrando em terreno perigoso, mas pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. E sem perceber, o governador da Flórida estava prestes a transformar uma simples relação de trabalho em algo muito mais complexo. Uma obsessão silenciosa que cresceria a cada olhar, a cada palavra, a cada sorriso de Clara. O sol da Flórida brilhava forte naquela manhã de domingo, atravessando as amplas janelas da mansão Hartwell e inundando os corredores com uma luz dourada. A casa, no entanto, permanecia silenciosa, como se refletisse a natureza controlada de seu dono. Clara chegara cedo, como de costume, mas aquele dia seria diferente. Isabela havia pedido para ter aula nos jardins, entre as roseiras que a mãe tanto amava. Era o primeiro pedido direto da menina desde que a professora começara, e Clara aceitou com entusiasmo. Preparou livros, folhas coloridas e até alguns instrumentos musicais simples para tornar o aprendizado mais divertido. Quando Ethan desceu as escadas e encontrou as duas sentadas na grama, não pôde evitar parar por um momento. Isabela ria, repetindo compassos em um pequeno tambor, enquanto Clara a acompanhava com palmas, transformando a lição de matemática em uma canção ritmada. O som ecoava leve, diferente da rigidez habitual daquela casa. Ethan ficou parado, observando sem ser visto. A cena mexeu com algo profundo nele. Uma lembrança antiga de sua esposa, que também gostava de transformar tarefas simples em jogos para Isabela. Um aperto tomou-lhe o peito. Era perigoso. Quanto mais Clara se infiltrava naquele mundo, mais ele sentia a muralha que erguera em torno de seu coração se desfazendo. Quando Clara finalmente notou sua presença, levantou-se rapidamente. "Bom dia, governador." Sua voz era respeitosa, mas serena. "Parece que estão se divertindo." Ethan respondeu com um meio sorriso contido, olhando para a filha. "Isabela, você está feliz?" "Sim, papai", disse a menina, ofegante de tanto rir. "A senhorita Clara disse que os números podem dançar." Ethan a acariciou de leve na cabeça e então fixou seu olhar em Clara. Por alguns segundos, o silêncio entre eles foi carregado. Ele percebeu como o solo iluminava os fios castanhos de seu cabelo, como seus olhos tinham uma firmeza que não era comum em quem o encarava. A maioria das pessoas tremia diante de sua presença. Clara não. "Continue", disse ele por fim e voltou para dentro da casa. Mas mesmo se afastando, não conseguiu se desligar da imagem dela sorrindo para Isabela. Nos dias seguintes, essa tensão apenas cresceu. Ethan se tornava mais presente durante as aulas, inventando desculpas para passar pelos corredores, ou permanecendo no escritório com a porta entreaberta, ouvindo risadas e conversas. Clara percebeu. Sabia que o governador a observava. No início não se incomodou, mas aos poucos começou a sentir a intensidade daquele olhar. Não era apenas vigilância de um pai preocupado, era algo mais. Certa noite, após o jantar, Ethan convidou Clara para conversar na biblioteca. Isabela já dormia e a mansão estava silenciosa. Clara hesitou, mas aceitou. O ambiente era imponente. Estantes de madeira escura cobertas de livros, uma lareira acesa lançando sombras nas paredes, e no centro, Ethan, de camisa social e mangas arregaçadas, segurando um copo de uísque. "Senhorita Evans", começou ele com a voz grave. "Quero agradecer pelo que está fazendo por Isabela. Minha filha não ria assim há anos."
É um prazer, governador. Isabela é uma criança incrível, só precisava de espaço para ser ela mesma. Ethan se aproximou, apoiando o copo sobre a mesa. Seu olhar fixo a atravessava, intenso demais para ser ignorado. Não é apenas isso, ele murmurou. Desde que chegou, a casa mudou. Isabela mudou. Eu também. Clara respirou fundo, desconfortável. Havia algo mais profundo naquela confissão que ultrapassava a linha profissional. Governador, eu estou aqui para ajudar sua filha. Esse é o meu trabalho. Sua voz era firme, mas havia uma delicadeza em suas palavras. Trabalho, ele repetiu quase como se zombasse da palavra. Não negue que há algo mais. Eu vejo como Isabela olha para você, como você transforma cada dia dela. Isso vai além de números e livros. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, escolhendo com cuidado as palavras. Isabela precisa de alguém que a veja. Eu apenas ofereço isso, nada mais. Ethan apertou os lábios, como se lutasse contra si mesmo. Finalmente desviou o olhar e voltou a pegar o copo de uísque. Está certa, disse em tom mais frio. Nada mais. Mas Clara percebeu a contradição. Por trás daquela fachada controlada, havia um homem em conflito, alguém que não aceitava facilmente ouvir não. Na manhã seguinte, durante uma reunião política, Ethan se pegou distraído, lembrando do diálogo na biblioteca. Ele não era um homem que aceitava ser ignorado. O seu poder sempre lhe garantira atenção, respeito e até temor. Mas com Clara era diferente. Ela não se curvava, não tentava agradá-lo, e justamente por isso tornava-se cada vez mais irresistível para ele. O que começou como admiração silenciosa começava a transformar-se em algo mais sombrio, uma obsessão. Clara, por sua vez, sentia o peso dessa mudança. A cada aula notava o olhar de Ethan, mesmo que ele fingisse não estar prestando atenção. Era um olhar que queimava, que a fazia se sentir exposta. Certa tarde, após encerrar as lições, Clara encontrou um presente deixado em sua mesa de trabalho. Uma caneta de luxo, envolta em papel fino. Não havia bilhete, mas não era difícil imaginar de quem vinha. Ela ficou imóvel por alguns instantes, segurando a caneta nas mãos. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Não sabia se deveria agradecer, recusar ou simplesmente fingir que não percebera. No jantar daquela noite, Isabela comentou casualmente: "Papai, a senhorita Clara ganhou um presente bonito hoje, não foi?" Clara quase engasgou e Ethan a encarou com um leve sorriso no canto dos lábios. "Apenas um símbolo de apreço pelo trabalho dela", disse ele em tom neutro. Mas o olhar que lançou a Clara dizia outra coisa. Um recado silencioso. "Você não pode me evitar." Clara começou a se sentir dividida. Por um lado, adorava o trabalho com Isabela e se apegara genuinamente à menina. Por outro, o comportamento do governador a deixava inquieta. Não era apenas um homem poderoso interessado nela. Era o mais poderoso da Flórida. E essa diferença de forças tornava tudo ainda mais complicado. Naquela noite, sozinha em seu apartamento simples, Clara refletiu. Perguntou-se se deveria continuar. Mas cada vez que pensava em Isabela, a ideia de partir a fazia-se sentir culpada. A menina precisava dela. Do outro lado da cidade, Ethan também refletia. Sentado sozinho em seu escritório, observava um retrato da esposa falecida. Sentia-se dividido entre a memória da mulher que amara e a chama incontrolável que Clara havia acendido no coração. Ele sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas pela primeira vez em anos, não queria recuar. E assim, nessa tensão crescente, nascia o primeiro choque entre dois mundos que jamais deveriam se cruzar: o da inocência e o da obsessão.
A semana havia começado carregada de compromissos políticos para Ethan Hartwell. O governador passava mais tempo em reuniões do que em casa, mas sua mente raramente estava presente. Sempre que as vozes de aliados e opositores se misturavam em longas discussões, a imagem de Clara surgia diante de seus olhos, sorrindo para Isabela, gesticulando com leveza, transformando cada detalhe simples em algo extraordinário. Ele se irritava consigo mesmo. Um homem como ele não podia perder o foco, e ainda assim estava perdendo. Na sexta-feira à noite, uma tempestade repentina caiu sobre Miami. Ventos fortes, trovões e raios cortavam o céu. Clara havia terminado a aula mais tarde do que o habitual e estava prestes a deixar a mansão quando percebeu que a chuva havia se transformado em uma cortina espessa. Isabela, ansiosa, pediu que ela ficasse. "Senhorita Clara, você pode dormir aqui hoje? Está chovendo tanto!" Clara sorriu, mas hesitou. Olhou em direção ao corredor, esperando que Ethan aparecesse e desse a palavra final. E ele apareceu, como se tivesse sido convocado pela própria tensão do momento. Isabela tem razão. A voz dele era firme, quase como uma ordem. "Não vou permitir que você dirija sob essa tempestade. O quarto de hóspede já está pronto." Clara tentou protestar. "Governador, não quero incomodar." "Não é incômodo." Ele cortou com um olhar que não deixava espaço para mais recusas. "É prudência." Sem alternativa, Clara aceitou. Naquela noite, após colocar Isabela para dormir, Clara caminhava pelos corredores em silêncio quando a luz acabou repentinamente, deixando a mansão às escuras. O som da tempestade parecia ainda mais forte sem o brilho das lâmpadas. Assustada, Clara procurou um ponto de referência e quase esbarrou em Ethan, que vinha do sentido oposto com uma lanterna na mão. "Está tudo bem," ele disse, segurando-a pelo braço. "É só a rede elétrica da região. Os geradores vão ligar em alguns minutos." A proximidade deles era intensa. Clara sentiu o calor da mão dele através do tecido fino de sua blusa e por um instante ficou paralisada. Ethan também percebeu. Aproximou o feixe de luz do rosto dela e murmurou: "Você tem medo de tempestades?" "Não, só não gosto da escuridão," respondeu quase em sussurro. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. Ethan observava Clara como se estivesse diante de um segredo prestes a ser revelado. "Estranho," disse ele com um sorriso de canto. "Para alguém que não teme a mim, a escuridão não deveria ser problema." Clara engoliu seco, tentando recuperar a postura. "Não temo, senhor governador, porque não há razão para isso." "Não há? Talvez ainda não tenha entendido que eu não sou um homem comum." Ele soltou o braço dela, mas a intensidade do seu olhar permaneceu. Por um momento, Clara viu não apenas o político influente, mas o homem que vivia em constante batalha entre controle e desejo. Os geradores finalmente ligaram, iluminando novamente o corredor. Clara respirou aliviada e deu um passo para trás. "Boa noite, governador," disse rapidamente, antes de se afastar. Ethan acompanhou com os olhos até que desaparecesse no fim do corredor. Não estava acostumado a ser rejeitado e muito menos a sentir-se vulnerável, mas era isso que Clara fazia. Desmontava suas defesas sem sequer perceber. Na manhã seguinte, o sol já brilhava como se a tempestade não tivesse existido. Isabela correu pelo jardim com Clara, rindo, como sempre, enquanto Ethan as observava da varanda. A cada dia que passava, ele se via mais dividido. Não queria assustar Clara, mas também não conseguia disfarçar o fascínio que sentia. Sabia que precisava agir com cautela, mas algo dentro dele gritava que já era tarde demais para voltar atrás. Mais tarde, enquanto Clara se preparava para ir embora, Ethan chamou-a até o escritório. "Quero me desculpar por ontem," ele disse com uma sinceridade incomum em sua voz. A tempestade, a falta de energia, não devia ter falado daquela forma. Clara o observou com surpresa. Não esperava um pedido de desculpas de um homem como ele. "Eu entendo," respondeu suavemente. "Todos nós temos dias difíceis." "Não," balançou a cabeça. "Não era um dia difícil. Era você." O coração de Clara disparou, mas manteve a expressão calma.
O final de semana havia chegado e Clara aproveitava as poucas horas em seu pequeno apartamento tentando organizar a mente. Desde a tempestade na mansão Hartwell, algo mudara no ar. Ethan não era mais apenas o governador rígido e impenetrável. Ele havia se mostrado vulnerável, humano e perigosamente próximo. Ela se lembrava do momento no corredor escuro, da intensidade em seu olhar. Recordava o pedido de desculpas, algo impensável vindo de um homem tão poderoso. E, por mais que tentasse afastar esses pensamentos, eles retornavam em ondas, deixando-a inquieta. O celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem inesperada. Preciso falar com você. Amanhã, às 19 horas, venha até a mansão. E.H. Clara franziu o senho. Direto, sem rodeios. Não era um pedido, mas uma convocação. No dia seguinte, ao chegar, percebeu que a mansão estava em movimento. Carros oficiais estacionados, empregados apressados, flores sendo avumadas, garçons uniformizados carregando taças. Clara mal teve tempo de perguntar o que acontecia antes que Ethan surgisse no hall, impecável em um terno azul escuro, emanando a autoridade que o tornava temido por todos. Boa noite, senhorita Evans, disse, com a voz calma, mas carregada de intenção. Preciso que me acompanhe esta noite. Acompanhar? Perguntou Clara surpresa. Aonde? Ele se aproximou, ajustando a gravata diante do espelho próximo. A um jantar de gala. Empresários, políticos, pessoas que influenciam o futuro deste estado. Seus olhos se voltaram para ela intensos. Quero que venha comigo. Clara quase riu, incrédula. Governador, não posso. Não pertenço a esse mundo. Não se trata de pertencer, interrompeu ele com firmeza. Trata-se de me acompanhar. Ela recuou um passo, mas Ethan avançou. Preciso que esteja lá. Disse então mais baixo, quase confessional. Isabela já pediu que você fosse. Ela acredita que me fará bem. O nome da menina desmontou qualquer defesa que Clara ainda tinha. Respirando fundo, ela concordou, mesmo com o coração disparado. Naquela noite, Clara foi apresentada a um universo que só conhecia pela televisão. O salão era imenso, iluminado por lustres de cristal, mulheres em vestidos de alta costura, homens em ternos sob medida, taças de champanhe circulando em bandejas prateadas. Ela usava um vestido simples, emprestado de uma amiga que destoava do luxo em volta. Sentia cada olhar sobre si, curiosos, julgadores, avaliadores. Mas quando Ethan entrou ao seu lado, de braço dado, todo o salão se curvou em respeito. Ele era o centro de tudo, e tê-la ali, junto dele, transformava-a em alvo de ainda mais atenção. Quem é ela? Cochichavam alguns. Nova assessora? Arriscavam outros. Clara sentiu o peso de cada sussurro, mas Ethan caminhava com a naturalidade de quem governava não apenas um estado, mas qualquer sala em que entrasse. Durante o jantar, ele a manteve próxima, apresentando-a como a professora de Isabela. Mas o modo como sua mão tocava sutilmente a dela, como seu olhar permanecia fixo por tempo demais, contava outra história. Em certo momento, um empresário idoso, após algumas taças de vinho, ousou comentar: Governador, sua escolha de companhia é interessante? Jovem, bela e misteriosa? O silêncio à mesa foi palpável. Clara corou, sentindo-se exposta, mas Ethan manteve o semblante impassível. Minha escolha é sempre a melhor para minha filha, respondeu então frio, encerrando o assunto com a autoridade que silenciava até os mais ousados. Ainda assim, o comentário ecoava na mente de Clara. O que as pessoas estavam pensando? Que papel estavam atribuindo a ela naquela noite? Após horas de discursos, brindes e negociações veladas, Ethan a conduziu até a varanda externa do salão, longe dos olhares curiosos. O ar fresco da noite foi um alívio para Clara, que respirava com dificuldade diante de tanto peso social. Eu não deveria estar aqui, disse ela olhando para o horizonte iluminado da cidade. Ethan se aproximou, ficando a poucos centímetros dela. Está enganada. Você deveria estar exatamente aqui. Clara virou-se para ele indignada.
Não entende? Todos me olharam como se eu fosse um adorno, como se eu estivesse aqui para provar algo. Ethan sustentou o olhar dela sério. E não está? Não! A voz dela tremeu, mas permaneceu firme. Eu estou aqui por Isabela, apenas por ela. Ele sorriu de leve, mas não era um sorriso de deboche. Era algo mais profundo, quase doloroso. Isabela é parte disso, mas não é tudo. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pela música distante que vinha do salão. Clara sentiu o coração acelerar, temendo o que viria a seguir. Ethan aproximou o rosto como se fosse beijá-la. Por um instante ela ficou imóvel, o corpo dividido entre repelir e ceder. Mas antes que o gesto se completasse, Clara deu um passo atrás. Não, governador, disse ela com firmeza. Não faça isso. O olhar dele escureceu, mas não de raiva, de frustração. Ele respirou fundo, tentando retomar o controle. Como quiser, respondeu então contido. Mas saiba de uma coisa, não costumo aceitar não com facilidade. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sabia que aquela noite mudara tudo. Ethan não a via mais apenas como a professora de sua filha. Ele havia cruzado uma linha invisível. E agora ela estava presa em um jogo perigoso, onde recusar significava desafiar o homem mais poderoso da Flórida. Na volta para casa, no carro oficial, Clara permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Dentro dela, uma batalha se travava. O desejo inconfessável que sentia crescer a cada encontro e o medo de perder-se em algo que não poderia controlar. Ethan, ao seu lado, também permanecia calado. Mas em seu íntimo, uma decisão se consolidava. Ele não iria recuar. A partir daquela noite, Clara não era mais apenas uma presença agradável em sua casa. Tornara-se o centro de sua obsessão. E ele faria de tudo para tê-la. O dia seguinte ao jantar de gala foi um turbilhão para Clara. Assim que voltou à sua rotina simples, sentiu como se tivesse acordado de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. Naquele salão, todos os olhares haviam sido julgadores. Cada cochicho parecia uma sentença. Cada gesto de Ethan, uma marca invisível em sua pele. Tentava se convencer de que aquilo havia terminado, que aquela noite fora um acaso e que ela poderia voltar à normalidade. Mas não demorou muito para perceber que o mundo de Ethan não deixava ninguém escapar tão facilmente. Na manhã de segunda-feira, ao chegar à escola pública, onde lecionava meio período, encontrou duas colegas agitadas em frente à sala dos professores. Uma delas segurava um tablet com uma reportagem aberta. "Clara!" chamou a mais próxima, com os olhos arregalados. "Isso é você?" Clara se aproximou, hesitante. A tela mostrava uma fotografia dela ao lado de Ethan durante o jantar. O título da matéria estampava em letras garrafais: Governador Ethan Hartwell surge em evento acompanhado de misteriosa jovem. Quem é a nova presença em sua vida? Clara sentiu o chão sumir sob os pés. O artigo descrevia detalhes, sua profissão, sua relação com Isabela e insinuava que havia algo mais entre ela e o governador. "Meu Deus!" murmurou, levando a mão à boca. As colegas a cercaram com curiosidade mal disfarçada. "Você é mesmo a professora da filha dele?" perguntou uma. "Então isso significa que você está com ele?" arriscou outra. Clara balançou a cabeça, indignada. "Não, é claro que não. Eu só estava lá porque ele pediu. Foi profissional." Mas ninguém parecia convencido. Os cochichos começaram e Clara sentiu-se enjaulada, como se cada olhar fosse uma acusação. No mesmo horário, na mansão Hartwell, Ethan observava a mesma reportagem em seu escritório. Seu assessor de comunicação entrou às pressas. "Governador, precisamos agir. A imprensa já está especulando sobre a sua vida pessoal. Isso pode afetar sua imagem com os eleitores." Ethan manteve-se calmo, analisando a foto em que aparecia ao lado de Clara. Ela parecia deslocada, mas radiante, como uma estrela que não sabia que brilhava. "Não há nada a ser feito", disse ele em tom firme. "Que falem. Eu não devo explicações sobre quem me acompanha." "Mas, senhor, se essa moça for atacada pela imprensa, pode se tornar um problema."
Ethan ergueu os olhos frios. Então, eu a protegerei. O assessor engoliu seco e não insistiu. Clara, no entanto, não sentia proteção alguma. Sentia-se exposta, vulnerável e, principalmente, assustada. Durante a tarde, recebeu dezenas de mensagens de colegas, conhecidos e até de estranhos. Alguns elogiavam, outros insinuavam coisas cruéis. Quando voltou à mansão para dar aula a Isabela, encontrou jornalistas na porta, câmeras apontadas, flashes estourando. "Senhorita Evans!" gritaram. "Como é seu relacionamento com o governador? É verdade que estão juntos? Você pretende se tornar a nova primeira-dama?" Clara cobriu o rosto com as mãos tentando passar em meio à multidão. Suas pernas tremiam e só não desabou porque um segurança a puxou para dentro rapidamente. No hall, encontrou Ethan à sua espera, cercado de assessores. Ele caminhou até ela, ignorando todos, e colocou a mão sobre o ombro. "Está bem?" perguntou com uma preocupação genuína. "Isso é insano!" explodiu Clara, a voz embargada. "Eles estão me destruindo lá fora, inventando coisas que não existem." Ethan sustentou o olhar dela. "Eles só falam porque você esteve ao meu lado", disse com calma. "E vão continuar falando." "Eu não quero isso", respondeu ela, quase em lágrimas. "Eu não pedi para estar nesse mundo, governador." Ele a segurou pelo braço, firme mas não agressivo. "Não importa se pediu ou não, agora você faz parte dele." Clara o encarou, atônita. "Não pode decidir isso por mim?" "Posso." A voz dele foi grave, definitiva. "Porque não vou deixar que te destruam." Naquela noite, Clara tentou falar com Isabela como se nada tivesse acontecido. A menina, no entanto, percebeu a tensão e perguntou inocentemente: "Senhora Clara, por que as pessoas estavam tirando fotos suas com o meu papai?" Clara sorriu forçado, acariciando os cabelos da menina. "Porque às vezes os adultos inventam histórias, querida. Mas não se preocupe." Isabela assentiu, mas antes de dormir confidenciou: "Sabe, eu gostaria que fosse verdade, que você ficasse sempre com a gente." Essas palavras atingiram Clara como uma faca. Ela não tinha forças para responder. Na manhã seguinte, uma nova reportagem circulava. "Professora modesta conquista a atenção do governador? Romance às escondidas?" Fotos de Clara entrando e saindo da mansão eram exibidas sem pudor. Sua vida simples começava a ser vasculhada, a escola, o seu pequeno apartamento, até vizinhos dando entrevistas. Desesperada, Clara ligou para Ethan. "Isso precisa parar!" gritou sem se importar em controlar a voz. "Estão invadindo minha vida, minha privacidade, tudo!" Do outro lado da linha, ele permaneceu sereno. "Eu disse que te protegeria." "Proteção? Isso não é proteção, é prisão." Houve um silêncio. Então a voz dele veio firme e baixa. "Você não entende, Clara. Agora é tarde demais. O mundo já nos uniu." Ela desligou o telefone, as mãos tremendo. Pela primeira vez, percebeu a verdadeira dimensão do que estava enfrentando. Não era apenas sobre olhares ou insinuações, era sobre ser arrastada para dentro de um homem cujo poder era tão vasto que podia apagar sua liberdade com uma simples decisão. E a cada passo, a cada gesto, Clara sentia que estava caindo e que a queda seria longa e dolorosa. As manchetes ainda ecoavam nos corredores da mansão Hartwell. Clara evitava sair de casa sem disfarces, mas mesmo assim, os fotógrafos pareciam brotar das esquinas. Sentia-se sufocada, como se cada respiração fosse observada e cada gesto interpretado. Naquela tarde, chegou para mais uma aula com Isabela, determinada a agir normalmente, mesmo que seu coração estivesse em frangalhos. A menina, no entanto, estava estranhamente calada. Não abriu os livros, não fez piadas, não pediu músicas. Apenas ficou olhando para Clara com seus grandes olhos cheios de dúvidas. "Isabela, está tudo bem?" Clara perguntou, sentando-se ao lado dela. A menina hesitou por alguns segundos antes de murmurar: "Por que as pessoas falam coisas ruins sobre você e o papai?"
Clara congelou. Não esperava que a criança tivesse ouvido ou entendido os rumores. Respirou fundo, buscando palavras que não a ferissem. Porque, às vezes, os adultos inventam histórias. Mas não se preocupe, querida, isso não muda nada entre nós. Isabela continuou a encará-la, séria demais para pouca idade. Eles dizem que você vai embora, é verdade? Clara sentiu o peito apertar. A menina parecia implorar por uma resposta que lhe desse segurança. Eu não quero ir embora, disse Clara, acariciando os cabelos dela. Mas às vezes a vida é complicada. Foi nesse instante que Isabela, com a voz embargada, deixou escapar o que vinha guardando. Eu não lembro muito da mamãe, só lembro que ela ria, que cantava para mim. Desde que você chegou, a casa parece assim de novo. O papai sorri mais. Eu sinto que tenho uma família de novo. As lágrimas encheram os olhos de Clara, que o abraçou apertado. O coração dela se partia, porque sabia que aquela pureza infantil estava presa no meio de um jogo de adultos cheio de sombras. Você sempre terá uma família, disse Clara, lutando para manter a voz firme. E eu sempre estarei aqui para você, de um jeito ou de outro. A menina a abraçou ainda mais forte. Eu queria que você fosse minha mamãe. Essas palavras caíram como um trovão. Clara ficou imóvel, sentindo a intensidade do desejo da criança. Não havia malícia ali, apenas a carência de uma alma pequena que buscava preencher um vazio enorme. Ethan havia ouvido parte da conversa. Parado na porta, permaneceu em silêncio, com o rosto parcialmente escondido pela sombra do corredor. O que ouviu foi suficiente para reforçar a certeza que crescia dentro dele. Clara não era apenas uma presença agradável. Ela já fazia parte da família dele. Isabela a queria, precisava dela. E isso tornava impossível deixá-la partir. Mais tarde, quando Clara se despedia, Ethan chamou até o escritório. Isabela falou com você hoje. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Clara assentiu, nervosa. Ela disse coisas muito fortes. Tá confusa. Ethan se aproximou devagar, com os olhos faiscando. Não está confusa. Isabela enxerga além das aparências. Ela vê o que eu também vejo. Clara recuou um passo. Governador, eu não posso assumir esse papel. Não é justo com ela nem comigo. Ele fechou a distância entre eles em um único movimento. Mas já assumiu. A voz dele era baixa, intensa. Cada vez que entra nesta casa, cada vez que a faz sorrir, cada vez que ilumina o olhar da minha filha, você já faz parte de nós. Clara sentiu o ar faltar. Não, eu sou apenas a professora dela. Ethan ergueu o queixo dela delicadamente, forçando-a a encarar seus olhos. Você pode repetir isso 1000 vezes, Clara, mas não vai mudar a verdade. Isabela já escolheu. E eu também. O silêncio entre eles foi esmagador. Clara, trêmula, conseguiu se soltar e correr até a porta. Preciso ir, disse quase sem voz. Ethan deixou-a sair, mas ficou parado, imóvel, como uma estátua. Naquele momento, sua decisão estava tomada. Clara não seria apenas uma passagem. Não seria apenas um desejo. Ela era agora a parte inevitável da vida dele. E com ou sem consentimento, ele faria de tudo para que permanecesse. Naquela noite, Clara chorou sozinha no seu apartamento. Chorou pela inocência de Isabela, pelo peso de carregar um afeto tão puro e, ao mesmo tempo, pela prisão invisível que se formava ao redor dela. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo que a apavorava ainda mais. Uma parte de si já havia se apegado àquela criança, e mesmo a Ethan, apesar de tudo, apesar do medo. E foi essa contradição que a manteve acordada até o amanhecer, sabendo que não havia resposta fácil. Os dias seguintes foram envoltos em silêncio e tensão.
Clara tentava manter uma distância discreta, mas Isabela parecia perceber cada centímetro de afastamento. A menina a puxava pela mão, inventava desculpas para prolongar as aulas, insistia para que ela ficasse para o jantar. Ethan observava tudo, sempre atento. Não falava do que acontecera no escritório, mas os olhos dele carregavam uma intensidade perturbadora, como se cada gesto de Clara fosse dele também. Naquela noite de sexta-feira, uma tempestade caiu sobre Tallahassee. Relâmpagos cortavam o céu e os trovões ecoavam como tambores de guerra. Clara havia decidido ir embora mais cedo, mas Isabela convenceu a ficar, até que a chuva passasse. "Só mais um pouco", pediu a menina abraçando-a. "Você vai pegar frio lá fora." Clara cedeu. Sentou-se com ela na sala de música, tocando algumas notas no piano antigo. A cada som, Isabela sorria, esquecendo-se do mundo. O tempo parecia suspenso. Foi quando Ethan entrou. Usava apenas uma camisa branca aberta no colarinho, sem gravata. O cabelo estava levemente molhado, como se tivesse acabado de enfrentar a tempestade para resolver algo. "Está linda essa música", disse, encostando-se à porta. Clara tentou desviar o olhar, mas sentiu o coração disparar. Isabela, feliz, correu até o pai. "Papai, fica aqui com a gente!" Ele acariciou os cabelos da filha, depois a olhou profundamente. "Já passou da sua hora de dormir, princesa." "Só mais 5 minutos!" implorou Isabela. Ethan cedeu e a menina voltou correndo ao piano. Mas logo depois, com o peso da tempestade aumentando lá fora, acabou cochilando no sofá, abraçada a uma almofada. O silêncio caiu na sala. Apenas os trovões quebravam o ar denso. Clara se levantou devagar, cobrindo Isabela com uma manta. Quando se virou, deu de frente com Ethan, parado, olhando-a como se fosse a única luz que restava naquela mansão. "Você não deveria olhar para mim assim", sussurrou ela nervosa. "E você não deveria me deixar sem escolha", respondeu ele avançando um passo. Clara recuou. "Eu não sou parte do seu mundo. Eu não posso." Ele interrompeu com a voz rouca. "Você já é parte dele, Clara. Já entrou sem pedir licença e agora não tem volta." Ela sentiu a respiração dele se misturar à sua. O trovão iluminou o ambiente por uma fração de segundo, revelando o rosto tenso, dominado por desejo e tormento. "Isso é errado", disse Clara quase em súplica. "O que é errado é negar", murmurou. "Errado é me deixar acreditar que posso viver sem você." Clara fechou os olhos tentando resistir, mas quando os abriu novamente foi tarde demais. Ethan a puxou contra si e os lípios dele tocaram os dela com uma intensidade avassaladora. O beijo foi um choque elétrico, um misto de fogo e medo, desejo e culpa. Clara queria empurrá-lo, mas suas próprias mãos traíram sua vontade agarrando a camisa dele. Ele aprofundou o beijo faminto, como um homem que havia esperado por aquilo mais do que a própria vida. Quando finalmente se afastaram, Clara estava ofegante, os olhos marejados. "Isso nunca deveria ter acontecido", disse tremendo. Ethan segurou seu rosto com firmeza, os olhos queimando como brasas. "Mas aconteceu. E vai acontecer de novo." Ela empurrou, com lágrimas correndo pelas faces. "Eu não posso ser sua fraqueza, governador. Eu não posso ser sua obsessão." Ethan sorriu de canto, sombrio. "Você ainda não entendeu. Você não é minha fraqueza, Clara. Você é minha força." Clara correu para fora da sala, sentindo o coração prestes a explodir. A chuva ainda castigava lá fora, mas nada era tão tempestuoso quanto o que agora ardia dentro dela. Na sala, Ethan ficou imóvel, olhando para a porta por onde ela saíra. Passou a mão pelos lípios, ainda marcados pelo beijo. Sabia que aquele momento mudara tudo. Clara podia fugir, podia negar, mas já estava dentro da tempestade dele. E a partir dali,
não haveria retorno. Clara não dormiu naquela noite. O beijo, ardente como fogo e pesado como culpa, permanecia nos lábios dela como uma marca invisível. Cada vez que fechava os olhos, sentia de novo o calor da respiração dele, a firmeza de suas mãos, o peso da verdade que ambos haviam tentado negar por tanto tempo. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Não podia continuar. Não podia voltar àquela casa nem àquela vida. Por mais que Isabela fosse doce e inocente, Clara sabia que, se ficasse, estaria entrando em uma armadilha sem saída. Vou renunciar, sussurrou para si mesma diante do espelho, tentando convencer o próprio coração. Vou encerrar isso agora. Pegou seu celular, escreveu uma mensagem curta para o governador Hartwell e a apagou 3 vezes antes de finalmente pressionar enviar. Governador, agradeço a oportunidade, mas não poderei continuar as aulas de Isabela. Espero que compreenda. Minutos depois, o celular vibrou. Apenas uma palavra na tela. Não. Clara sentiu um calafrio. Respondeu com as mãos trêmulas. Não é uma escolha, é uma decisão. Por favor, não insista. A resposta veio em segundos, gelada e implacável. Tudo que envolve minha filha é minha escolha, e você não vai embora. O coração dela disparou. Parecia uma sentença. Ethan não estava pedindo, estava ordenando. Naquela tarde, Clara tentou evitar a mansão, mas ao voltar do supermercado, encontrou um carro preto estacionado em frente ao prédio modesto onde morava. 2 homens de terno estavam encostados no veículo, discretos, mas intimidadoramente presentes. Um deles se aproximou assim que a viu. Senhorita Clara, o governador gostaria de uma palavra. Clara engoliu seco. O instinto dizia para correr, mas sabia que seria inútil. Acenou com a cabeça e entrou no carro. O trajeto foi silencioso. O mundo lá fora passava rápido, mas Clara mal conseguia respirar. Quando finalmente chegaram à mansão, Ethan a aguardava no escritório, sentado atrás da mesa de mogno como um rei em seu trono. Achei que fosse mais sábia do que enviar uma mensagem dessas, disse ele sem levantar a voz, mas com a autoridade de quem não aceita oposição. Clara ergueu o queixo, reunindo coragem. Eu não posso continuar, governador. Isso está errado. É perigoso para mim, para sua reputação, para sua filha. Ethan se levantou, caminhando até ela com passos firmes. Minha reputação já sobreviveu a coisas piores. E quanto a você, ele parou diante dela, tão próximo que Clara podia sentir o perfume amadeirado que parecia envolvê-lo. Você não vai a lugar nenhum. Eu não sou sua propriedade, Clara rebateu, a voz trêmula. Eu tenho direito de escolher. Então escolha, Clara. Ele se inclinou, a voz baixa, quase um sussurro. Escolha entre fugir sozinha para uma vida vazia ou ficar aqui, onde minha filha a adora, onde eu não consigo mais viver sem você. Clara ficou paralisada. O conflito dentro dela era um turbilhão, razão contra coração, medo contra desejo. Isso é manipulação, murmurou mais para si mesma do que para ele. Não, isso é destino. Por um instante, o silêncio entre eles foi absoluto. Só o som distante da chuva batendo contra as janelas preenchia a sala. Clara sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Queria gritar, queria fugir, mas também queria acreditar nas palavras dele. E essa contradição era o verdadeiro veneno. Por fim, ela apenas sussurrou. Eu preciso pensar. Ethan a encarou, os olhos cravados nela como garras invisíveis. Pense, mas pense aqui. Ele abriu a porta do escritório e fez um gesto em direção ao corredor. Isabela está esperando por você no quarto. Clara hesitou, mas ao ouvir o nome da menina, o coração cedeu. Caminhou lentamente, como se estivesse entrando em uma prisão de veludo. Naquele instante, compreendeu a verdade mais cruel. A escolha já não era dela. O sol da manhã atravessava as cortinas pesadas da mansão Hartwell, mas Clara se sentia em um mundo sem luz. A cada passo pelos corredores,
O silêncio parecia mais denso, como se as paredes observassem, como se a casa fosse cúmplice de um destino do qual ela não podia escapar. Isabela correu em sua direção, radiante. Clara, você não foi embora. Eu sabia que não ia me deixar. Clara ajoelhou-se, abraçando a menina com força, tentando esconder a dor no peito. Nunca deixaria você, querida. Mas no fundo, sabia que cada abraço era um nó que a amarrava ainda mais àquela vida. Mais tarde, Ethan a encontrou na varanda, onde Clara observava os jardins imensos. Ele se aproximou em silêncio, apenas a presença dele já preenchendo o espaço. Está linda, sim, distraída, disse encostando-se à balaustrada. Clara suspirou, sem olhar para ele. Você não pode continuar me prendendo aqui. Ethan riu baixo, mas sem humor. Eu não prendo você, Clara. Eu apenas não deixo que se destrua fugindo. Ela o encarou, os olhos marejados. Você chama isso de amor? Ele a fitou longamente, até que sua voz saiu grave, quase rouca. Eu não sei que nome dar. Só sei que quando você tentou me deixar, parecia que o chão havia desaparecido. Não sou um homem acostumado a perder, muito menos você. Clara recuou um passo. Isso é obsessão. Talvez, admitiu ele, aproximando-se lentamente, mas é a única coisa que me mantém vivo. O olhar dele era tão intenso que Clara sentiu a respiração falhar. Parte dela queria correr, parte queria se entregar. E era esse abismo que a aterrorizava. Ethan sussurrou, quase sem voz. Você está me assustando. Ele estendeu a mão e, com delicadeza inesperada, tocou o rosto dela. Não tenha medo de mim, tenha medo de ficar longe. As palavras caíram como uma sentença. Clara fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Queria dizer que não, que precisava fugir. Mas Isabela surgiu atrás deles, segurando uma flor colhida do jardim. Clara, olha o que eu peguei para você, disse a menina, entregando a flor com um sorriso inocente. Clara pegou a flor, o coração despedaçado. Como poderia abandonar aquela criança? Como poderia abandoná-la agora que se tornara parte da vida dela? Ethan aproveitou o momento, abaixando-se ao lado da filha. Viu, Isabela? A Clara está em casa. As palavras ficaram suspensas no ar. Clara regalou os olhos, surpresa com a escolha dele. Não, eu não... Tentou protestar, mas Isabela a interrompeu, rindo feliz. Eu sabia, agora somos uma família de verdade. O brilho nos olhos da menina a silenciou. Ethan se ergueu, olhando Clara com firmeza, como se tivesse vencido uma batalha invisível. Você pode lutar contra mim, Clara, mas não pode lutar contra ela. Murmurou baixo, para que apenas ela ouvisse. Clara tremeu. Naquele instante percebeu que estava encurralada em uma teia delicada, mas inquebrável. Não era sobre ela e Ethan, era sobre Isabela, e nesse triângulo não havia saída fácil. Naquela noite, sozinha em seu quarto pequeno, Clara encarou a flor que Isabela lhe dera. Uma flor simples, colhida do jardim, mas que agora pesava como uma corrente. O que estou fazendo com a minha vida? Sussurrou, chorando. E em algum lugar distante da mansão Hartwell, Ethan também estava desperto, observando pela janela. Não sorria, não estava em paz. Seu olhar carregava algo muito maior, um desejo que ultrapassava limites, uma certeza inabalável. Clara não seria apenas parte da vida dele, Clara seria dele, e nada, nem ninguém, mudaria isso. Os dias seguintes foram um turbilhão. Clara ainda sentia medo da intensidade de Ethan, mas cada vez que olhava para Isabela, percebia que seu coração estava amarrado àquela família. Ethan, por sua vez, começou a mudar, não porque fosse fácil para ele, mas porque Clara, com sua doçura firme, não aceitava apenas ser arrastada para dentro do mundo dele. Se quisesse tê-la, teria que aprender a amar sem aprisionar. Certa noite, quando Isabela já dormia, Clara e Ethan ficaram sozinhos na sala, só o som da chuva caindo sobre os vidros da janela. Eu errei com você, disse Ethan a voz grave, mas sincera. Confundi amor com controle, confundi desejo com poder.
Clara respirou fundo, emocionada. E o que mudou? Ele se aproximou, mas dessa vez com calma, sem impor, sem prender. Apenas ofereceu sua mão. Você me mostrou que amor não se exige, se conquista. Os olhos dela marejaram. Por semanas havia sentido o peso da obsessão dele, mas agora via ali um homem disposto a se despir das armaduras. Clara colocou a mão sobre a dele, e naquele gesto simples, algo se transformou. Então me conquiste, sussurrou com um sorriso tímido. Ethan a puxou suavemente para um abraço. Não havia mais guerra, nem medo, apenas calor, apenas verdade. Meses depois, a mansão Hartwell não era mais fria. Risos ecoavam pelos corredores. Clara, agora oficialmente parte da vida deles, sentava-se ao lado de Isabela no jardim, ensinando-a a plantar flores. Ethan observava de longe, em silêncio, o coração finalmente em paz. Não era o governador que todos temiam, nem o magnata inabalável. Era apenas um homem que, contra todas as probabilidades, havia encontrado sua redenção no amor simples de uma mulher e na pureza de uma criança. Quando Clara levantou os olhos e o viu, sorriu. Um sorriso cheio de vida, de promessa, de futuro. Ethan caminhou até elas, sentou-se na grama, sem se importar com o terno caro, e abraçou as duas. Essa é minha verdadeira vitória, disse com a voz embargada. E pela primeira vez em muitos anos, lágrimas de felicidade rolaram de seus olhos. Se eu pudesse resumir tudo, diria que o poder pode abrir portas, mas é o amor que constrói um lar. Essa foi a minha história, nossa história.